Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Marcelo Martins e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso de Windows Server 2019. Esse é o 11º vídeo de uma playlist onde eu ensino vocês a instalar e a configurar o Windows Server. Eu vou deixar aqui no card o acesso a essa playlist para que vocês possam acessar os vídeos anteriores. É bastante importante porque nesses vídeos anteriores eu ensino vocês a criarem o escopo e a configuração do Windows Server 2019. Nesse vídeo nós iremos ensinar a vocês a adicionar usuários às nossas unidades organizacionais do domínio. Bom, vamos iniciar o vídeo aqui clicando no menu Ferramentas. Agora nós iremos procurar a opção Usuários e Computadores do Active Directory. Essa opção está aqui embaixo, eu vou correr o mouse aqui e vou clicar na opção Usuários e Computadores do Active Directory. Abriu aqui a tela, eu tenho o meu domínio, que eu criei em vídeos anteriores, e eu vou deixar para vocês aqui na tela o escopo do domínio. No vídeo passado, nós criamos as unidades organizacionais dentro do domínio empresa.local. Agora nós iremos criar os usuários dentro dessas unidades organizacionais. Esses usuários que terão acesso aos recursos que estarão disponíveis nessas unidades organizacionais. Eu vou abrir aqui o nosso domínio empresa.local e eu vou buscar a unidade organizacional diretoria. Vou clicar com o mouse sobre ela para marcar e vou clicar com o botão direito do mouse para acessar essa opção novo. Aqui eu vou encontrar a opção de usuários. É essa opção que eu vou selecionar. Vou clicar aqui em usuários e, seguindo o nosso escopo, eu vou criar o primeiro usuário desta unidade organizacional. Esse usuário, o nome é Carlos, escrevi aqui Carlos. Vou criar também aqui uma forma dele executar o logon, colocar também de uma maneira simples, vou colocar Carlos. Aqui eu posso colocar o sobrenome também, Carlos, criar aqui um sobrenome para ele. Vou clicar aqui no botão avançar e aqui eu vou colocar uma senha para ele. Essa senha, ela é uma senha provisória. Quando o Carlos fizer o logon pela primeira vez, essa senha ela vai ser alterada. Essa opção marcada, ela vai possibilitar que isso aconteça. O usuário deve alterar a senha no próximo logon. Então, assim que o usuário Carlos acessar o terminal para poder acessar o servidor, ele vai precisar alterar essa senha inicial. Eu tenho aqui também a opção, o usuário não pode alterar a senha. Se eu marcar essa opção, ele não consegue fazer a alteração da senha. E eu tenho aqui uma opção também, a senha nunca expira, ou seja, se essa opção estiver marcada, essa senha nunca vai expirar, porque o Windows Server ele possibilita de tempos em tempos essa senha expirar para que o usuário possa renovar essa senha. E aqui essa opção de conta desabilitada, se esse usuário sair da empresa por algum motivo, ou for uma conta temporária, essa conta desse usuário Carlos, ela vai estar inativa dentro do Windows Server. Então, normalmente, um usuário que deixa a empresa, a gente não exclui a conta dele, a gente desabilita, desativa essa conta, porque aí mantém todo o histórico desse usuário dentro do sistema. Então, eu vou deixar aqui no nosso exercício, marcado só a opção que o usuário Carlos deve alterar a senha assim que ele fizer o primeiro logon. Agora eu vou clicar aqui no botão avançar, concluir, a senha o usuário Carlos já foi criado. Eu vou agora clicar com o botão direito aqui do usuário Carlos e eu vou na opção propriedade, eu vou clicar aqui na aba conta. Aqui a gente tem várias abas de configuração. Eu vou selecionar aqui a aba conta e aqui eu vou selecionar o horário e os dias que este usuário pode acessar o servidor. Aqui a gente tem uma opção de horário de logon. Eu vou clicar aqui para selecionar e aqui eu tenho os dias da semana que o usuário pode acessar o servidor e eu tenho aqui os horários. Eu vou marcar a opção de segunda a sexta-feira de 8 às 5. É uma simulação do horário e os dias que o Carlos trabalha. Ou seja, eu vou dizer para o sistema aqui que o Carlos só vai poder acessar o servidor de segunda a sexta-feira no horário de 8 às 5. Bom, nessa tela aqui a gente consegue selecionar os dias e os horários que o usuário que eu acabei de criar ele pode ter acesso ao servidor. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui essa opção de domingo.
vou selecionar ela toda com o mouse e vou clicar aqui em logon negado. Então isso significa que essa opção aqui onde está a cor branca, o logon vai ser negado para o Carlos, para o usuário Carlos. Vou fazer a mesma coisa aqui para o sábado, vou selecionar e vou negar o logon para esse usuário Carlos. E agora eu vou selecionar aqui um horário, o horário de trabalho do Carlos, de segunda a sexta-feira, de 8 às 5. Então eu venho aqui na opção 8, que é o início aqui do trabalho do Carlos, e vou marcar todos esses dias aqui para que o Carlos ele comece a ter acesso ao servidor às 8 horas da manhã. Aqui está marcado até 7, né? Então vou voltar aqui e tirar aqui esse horário 7 aqui, 7 horas. E vou fazer a mesma coisa aqui com os horários após as 5 horas. Vou selecionar aqui tudo, tá? Fazer tudo de uma vez. E vou negar o logon para o Carlos. Então o que acontece aqui? Eu selecionei que o usuário Carlos ele só vai ter o logon permitido, essas marcações de cor azul. O usuário Carlos ele só vai ter acesso ao servidor de segunda a sexta-feira, de 8 às 5. Eu posso também marcar aqui um horário de almoço. Se eu decidir que o Carlos ele não vai ter acesso ao servidor no horário de almoço, eu posso vir aqui e criar aqui um horário de almoço aqui no meio do expediente para ele e também negar o logon para o Carlos. Ou seja, o Carlos vai almoçar de meio-dia a 1 e nesse horário ele não consegue acessar o servidor. Posso fazer isso ou posso deixar marcado, liberado para o Carlos. Vou clicar aqui no botão OK e depois vou clicar aqui no botão aplicar. OK novamente. Então esse foi o primeiro usuário que eu criei, foi o usuário Carlos e ele pertence à unidade organizacional diretoria. Agora eu vou criar os usuários do financeiro, que é a Bianca e o Pedro, e vou criar logo em seguida os usuários da TI, João e Eduardo. Então eu venho aqui no financeiro, vou acessar aqui a opção novo e eu tenho aqui usuário. Vou criar agora, segundo o nosso escopo, o usuário Bianca, colocar aqui um sobrenome para ela. Vou colocar aqui a forma dela executar esse logon. Então ela vai usar bianca@empresa.local para acessar o servidor. Vou clicar aqui em avançar. Vou colocar uma senha provisória para Bianca. Vou confirmar essa senha. Eu vou deixar somente marcada a primeira opção, ou seja, sempre que a Bianca logar pela primeira vez no terminal, ela vai precisar fazer a troca dessa senha. O restante aqui eu vou deixar desmarcado. Vou clicar no botão avançar, concluir e vou colocar aqui os horários e os dias de acesso da Bianca ao servidor. Clicar com o botão direito, vou em propriedades, vou acessar aqui a opção conta, horário de logon e vou selecionar os dias que a Bianca não vai acessar, juntamente com os horários. Mesma coisa que a gente fez para o Carlos. Se a Bianca tivesse um horário diferente do trabalho do Carlos, do usuário Carlos, eu poderia também fazer essa marcação aqui, diferente da do Carlos. Mas no nosso exemplo, eu vou fazer a mesma marcação, como se esses usuários todos, eles entrassem às 8 horas da manhã. Vou marcar aqui um horário de almoço aqui também para a Bianca, ou seja, no horário de almoço ela não vai ter acesso ao servidor. Selecionar aqui e vou marcar o horário de saída da Bianca. Aqui, vamos selecionar aqui o horário de saída da Bianca e vamos negar o acesso. Caso vocês queiram que o usuário tenha acesso a mais horário, vocês vão deixar o logon permitido nessa cor azul. Vou clicar aqui em OK para confirmar, aplicar e OK novamente. Esse é o primeiro usuário do financeiro. Agora, seguindo o nosso escopo, vamos criar o usuário Pedro. Botão direito, opção novo, usuário, e aqui nós vamos criar o usuário Pedro. Vou colocar aqui um sobrenome para ele. Vamos colocar a forma desse usuário executar o logon, só Pedro mesmo. Clico em avançar. Vamos colocar uma senha provisória para ele. Vamos confirmar, repetir essa senha. E aqui eu vou deixar só a primeira opção marcada, seguindo a mesma lógica dos usuários criados anteriormente. Vou clicar em avançar, concluir. E agora eu vou fazer a mesma situação com o Pedro, de selecionar os dias e os horários que ele vai ter acesso ao servidor. Clico aqui com o botão direito, vou em propriedades, vamos aqui na opção conta, horários de logon. E aqui vamos fazer os bloqueios ao usuário Pedro. Vou selecionar aqui o sábado também. Vamos selecionar aqui o início da jornada de trabalho dele. Vamos colocar um horário de almoço, bloqueando esse horário de almoço para o Pedro. E vamos bloquear também o horário final aqui, liberando somente até 5 horas. Cliquei em OK, aplicar e OK novamente. E agora, por último, nós vamos criar os dois usuários da unidade organizacional TI, que é o João e o Eduardo, finalizando aqui o nosso processo de criação dos usuários do domínio. A unidade organizacional TI está aqui. Eu vou selecionar, clicar com o botão direito, vou aqui na opção novo, usuário mais uma vez, e aqui vamos criar o usuário
João. Vou botar um sobrenome para ele e vamos criar aqui a forma do João fazer o logon. Aqui eu não vou pôr acento porque isso dificulta bastante a digitação do usuário e pode dar erro posteriormente, tá? Vou botar um nome simples, sem nenhum tipo de acento. Vou clicar aqui em avançar, vou colocar para o João também uma senha provisória, confirmar aqui. Vou deixar marcado somente a primeira opção, vou clicar em avançar, concluir e agora eu vou fazer a mesma coisa, determinar dias e horários de acesso ao João, indo aqui na aba conta, horário de logon, fazendo aqui os bloqueios dos horários que o João não vai ter acesso ao servidor. Mesma coisa que a gente fez com os usuários anteriormente. Vamos marcar também o horário de almoço aqui para o usuário. Nesse horário ele não vai conseguir ter acesso ao servidor e vamos finalizar aqui bloqueando o final do expediente, pressionar OK, aplicar e OK novamente. E agora o nosso último usuário vai ser criado, que é o usuário Eduardo. Selecionar aqui TI, clicar com o botão direito, ir na opção novo e acessar a opção usuário, que o nosso último usuário é o Eduardo. Vamos colocar aqui um sobrenome para ele, vamos colocar a forma ele fazer o logon, vamos clicar aqui no botão avançar, vamos colocar uma senha para ele, uma senha provisória, vamos confirmar, repetir essa senha. Vamos deixar somente a primeira opção marcada, clicar aqui no botão avançar, botão concluir e agora voltar e fazer a mesma coisa, determinando os horários e dias de acesso do Eduardo ao servidor. Vamos aqui na opção conta, horário de logon, e fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente. Também negar o acesso e no finalzinho negar o acesso aqui. Vamos colocar um horário de almoço aqui para o Eduardo, lembrando que nesse horário de almoço também vai estar bloqueado o acesso. Vamos determinar aqui o início, vamos clicar aqui em OK, aplicar e OK. Bom, o processo de criação de usuários foi concluído segundo o nosso escopo. Eu agradeço a todos vocês por terem ficado até o final do vídeo e peço que, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, isso ajuda bastante o nosso trabalho. Ativem também o sininho das notificações para que vocês possam ser avisados sempre que eu postar um vídeo novo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.